Aquele excelente dia, já estamos começando mais um mês, glória a Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós, que o favor do Senhor esteja sobre nós, sobre esse mês, sobre esses dias, e eu creio que Deus está fazendo muito mais do que pedimos ou pensamos, que a graça dEle, a glória dEle resplandece sobre nós, e que nós possamos adentrar, né, no melhor de Deus, adentrar na melhor fase, né, que o Senhor tem para nós. Muito obrigada, porque o Senhor é bom e a graça dele dura para sempre. E maravilhoso é o que o Senhor faz por nós, porque se não fosse Deus na nossa vida, o que seria de nós, né? Então, glória a Deus por isso. Um excelente dia para todos vocês. Sara, Akimu, né? Acessórios. Tabata, Deus abençoe você, que o Senhor esteja sobre ti, que a graça dele esteja sobre a tua casa, a tua família, e que nada possa sair do controle de Deus, né? Todas as coisas, elas cooperam para o nosso bem. Eu creio que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E nada pode tirar a graça e o mover do Senhor. Amém? Então nós vamos ter celeiros fartos, nós vamos ter prosperidade, vamos ter amor, vamos ter paz, vamos ter harmonia, amabilidade, todos os frutos do Espírito. E é maravilhoso porque em Romanos 8 fala exatamente da vida do Espírito, né? E aí nós vamos para a leitura, nós estamos em Romanos 8 e nós vamos adentrar aí esse mês ainda na leitura de Romanos, né? Porque Romanos tem até a parte aqui do capítulo 16 e nós vamos estar na leitura dele durante esse tempo, amém? E diz assim: portanto, agora, já como dá o Espírito Santo, né? O Espírito Santo vem para a live com a gente, faz o teu mover aqui, age naquilo que eu não posso agir, faz o que eu não posso fazer, mas que o Senhor tem vontade de fazer nesse dia. E diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne, ela é a morte. A mentalidade da carne é a morte. Mas a mentalidade do Espírito é a vida e paz. A mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês que estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Espírito da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se o Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Pois vocês não receberam o Espírito que o escravize, mas novamente temerem, mas receberam o Espírito que torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. Aleluia, né? Abba Pai. Ele diz aqui, a parte de Abba Pai,
Aqui no caso é o termo em aramaico, né? Que fala para pai. Abba, né? O próprio o próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, corredeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Glória, né? Eu vou continuar aqui, tá? Essa leitura, mas vindo até aqui, vamos fazer uma análise, né? Bom dia, Aline, bom dia. Tati, bom dia, Eric, bom dia. Primeiro ele vem falando sobre mentalidade da carne e mentalidade do espírito. A mentalidade da carne traz a morte, a mentalidade do espírito traz a vida. Até aqui muito tranquilo. Porém, ele vem falando de onde nós estamos dominados. Porque muitas vezes nós estamos dominados pela carne, mas o espírito está ali em nós e nós podemos acessar o espírito para nos libertarmos de viver com a carne, né? E ele diz que nós somos o quê? Filhos herdeiros de Deus. Então, herdeiro, gente, não fica se preocupando. Herdeiro, não fica guerreando. Herdeiro, não fica lamentando. Herdeiro já tem tudo pronto. Já tem tudo disponível. Mas nós precisamos estar como filhos. Como é que eu estou como filhos? Quando eu estou com a mentalidade do Espírito. Quando eu estou acessando o Espírito Santo. Entendeu? Essa é a grande sacada. Quando eu estou no Espírito, quando eu estou acessando o Espírito, eu estou como filho. Se eu estou como filho, eu estou como herdeiro. Se eu estou como herdeiro, eu estou como corredeira de Jesus. Eu sou filho de Deus. Mas para estar como filho, eu tenho que estar em obediência e estar ligado ao Espírito. Entendeu? Pegou essa parte? Vou continuar aqui, tá bom? Romanos 8 é muito rico, maravilhoso esse capítulo. Diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Amém. Amém. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão e da decadência que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção dos nossos corpos. Pois nessa esperança somos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então vou até aqui, tá? Então nós estamos vendo aqui que nós temos uma glória futura quando estamos no Espírito. Que o Espírito, ele gera uma intercessão poderosa sobre nós, onde nós gememos interiormente, a nossa alma geme pela libertação, pela graça, pelas vitórias que são viver com Jesus, viver com Deus. Ele nos ajuda a orar na nossa fraqueza. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então nós temos um grande amigo, um grande aliado nessa vitória, nessa guerra, né, que possamos dizer assim, entre carne e Espírito, que é o Espírito Santo. E ele vem interceder por nós, ele vem ouvir os nossos gemidos, ele vem a agregar a nossa vida, né, nesse mover
que nós estamos buscando no Senhor, né? Graça que nós estamos buscando no Senhor. Então, o Espírito Santo, ele é nosso amigo, ele é nosso conselheiro, ele é nosso ajudador. Que nós possamos acessar o Espírito Santo nessa manhã, que nós possamos acessar o Espírito Santo nesse dia, que nós possamos caminhar segundo o Espírito, que nós possamos adentrar a glória do Senhor através do Espírito Santo, que nós possamos acessar as bênçãos do Senhor, que a nossa carne, ela esteja sob o domínio do Espírito, que ela possa estar totalmente domada pelo Espírito, porque nós temos o domínio próprio, que é um fruto do Espírito, onde a nossa carne, ela fica rendida ao Espírito. Então, o que você tem alimentado? Olha os lugares que você anda, olha o que você vê, o que você ouve, o que você fala. São coisas carnais ou coisas espirituais? Você tem se reunido para falar de carne ou falar do Espírito? Você tem buscado assistir coisas da carne ou coisas do Espírito? Você tem vivido com atitudes de carne ou atitudes de Espírito? Porque existem duas promessas. A verdade é essa. A promessa de quem vive na carne, infelizmente, é a morte. A promessa de quem busca o Espírito, que pede ajuda do Espírito Santo, que fica lá com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós, é a vida, é a justiça de Deus. São as bênçãos do Senhor, é a herança do Senhor. Então existem duas coisas aqui que você pode escolher todos os dias. E eu já falo pela graça de Deus, que você vai escolher o Espírito, que você vai ficar apaixonado pelo Espírito Santo, apaixonado pelo mover dele, e que todas as coisas vão cooperar para o seu bem, porque o Espírito Santo já está intercedendo por você. Você talvez está assistindo essa live agora, não sabe nem o porquê, ou está escutando no Spotify, ou está vendo no YouTube, ou está aqui no Instagram comigo, e você não sabe por quê. E muitas vezes você está aqui, muitas não todas, porque o Espírito está intercedendo por você, para que você esteja ouvindo as coisas do Espírito. Amém? Então todos os dias nós estamos aqui com a palavra, não é porque a Cintia é perfeita, não é porque a Cintia sabe tudo, é porque eu coloco um alimento para mim e para você, todos os dias, para que nós possamos caminhar durante esse dia pelo Espírito, não pela carne, pelo Espírito, porque eu quero sorrir, eu quero acessar as bênçãos do Senhor e quero que você acesse as bênçãos do Pai. Amém? Então fica com Jesus, que Deus te abençoe poderosamente, que você tenha um dia lindo, cheio da presença de Deus, que o bom perfume do Senhor esteja aí sobre nós, trazendo a graça, o mover, o louvor, as bênçãos do Pai. Amém? Fique com Jesus, tenha um excelente dia, vamos viver o melhor mês das nossas vidas. Até então, fique com Jesus.